Tá entrando aí. Boa. Foi, comecemos. Tá. Deixa eu colocar aqui meu cronômetro para a gente não estourar aqui. Não, gente, não sei se você quer fazer uma introdução, P, porque é um curso, né? Vão ter vários encontros. Acho que é Pode melhor, ser, né? pode ser. Pode ir, então. Bom, gente, se entram algumas pessoas aí depois de eu começar a falar aqui e tudo mais, de ter me apresentado, acho que vale a pena me apresentar de novo, né? Meu nome é Pedro, tenho 19 anos, estou cursando bacharelado em Física e estou coordenando o núcleo do Disparado lá no Baixo Matão, na USP. E aí, pensando que muita gente acaba entrando nesse núcleo, assim, tem bastante gente nova, a gente estava pensando em fazer um ciclo de formação, né? Bastante amplo, falando sobre diversos tópicos, e a gente resolveu abrir para outros espaços do grupo. Então, esse ciclo aqui ele é formado, principalmente, ele foi pensado principalmente pelo pessoal lá do Baixo Matão, mas está aberto para todo mundo do Disparada da USP, todo mundo de todas as frentes disparadas, seja do cursinho, seja do café, seja de onde for, mas também pessoas que não são do disparado, né? Então, pessoas que querem conhecer, pessoas que querem participar do ciclo e tudo mais, e que, enfim, querem se formar um pouco mais aí como militantes. E aí, hoje, para esse primeiro encontro, a gente vai discutir um tema muito, muito importante, que é como que a gente, disparada, vê a história do PT, né? E como que essa história do PT, ela nos trouxe até onde a gente está hoje, né? E aí, a Luna, ela vai fazer essa formação, vai ser uma formação maravilhosa. E vão ter mais nove encontros daqui para frente. Todos esses encontros vão ser muito importantes, vão ser muito legais também. Então, todo sábado, 5:30 da tarde, menos sábado que vem. Sábado que vem a gente vai estar na Paulista. O pessoal que é de São Paulo, o pessoal que não é de São Paulo vai estar aí nas suas respectivas cidades. Bom, gente, primeiro eu queria agradecer demais esse convite feito pelo Pedro e agradecer também muito o espaço para a gente poder conversar, fazer esse curso e abrir esse curso, né? Que, como o Pedro falou aí, tem mais 9, né? Acho que são 10 encontros no todo e fico muito orgulhosa de iniciar, ainda mais com um tema muito importante, que é a história do Partido dos Trabalhadores e também a história do nosso coletivo, né? Acho que as coisas se confundem e é para se confundir mesmo, porque tem tudo a ver. Então, vou me apresentar bem rapidamente e acho que também, quando chegar na parte do Disparada, também vou contar um pouquinho da minha trajetória militante, que apesar de talvez ter uma cara assim de jovem, gente, eu já tô andando aí uma estrada, e ainda mais no nosso coletivo, eu fui uma das fundadoras, então acho que é muito incrível, né, ter aqui gente nova para a gente poder conversar. Bom, eu me chamo Luna, eu sou formada em Ciências Sociais pela USP, atualmente eu faço licenciatura, né, ainda estou nessa luta para terminar, esse ano eu termino licenciatura, mas já sou formada no bacharel, então sou cientista social. Atualmente eu sou estudante de Direito do Mackenzie, vou me formar ano que vem, e coordeno junto com o Pedro e outros companheiros e companheiras o cursinho Popular Elza Soares, né? Nossa rede de cursinhos que a gente tem aqui no estado de São Paulo. Atualmente eu estou na executiva municipal do nosso coletivo aqui em São Paulo, recém voltei para esse espaço e no ano passado eu fui candidata a vereadora representando o nosso grupo, o nosso projeto aqui em São Paulo, na capital. A gente teve outras candidaturas pelo estado, eu também vou contar um pouquinho disso. E a gente teve uma vitória que não foi eleitoral, mas foi uma vitória política, né? Quase aí 18 mil votos nós tivemos aqui na capital e eu fiquei na quarta suplência do PT, sendo a segunda mulher mais votada. E estando aí na frente de gente, já foi vereador, já foi secretário, enfim, um monte de coisa. Nosso grupo é muito bom, gente. É isso. Mas queria, enfim, já fui diretora da Uni, enfim, quando eu contar um pouco a história do Disparado, eu vou citando um pouco essas partes. Mas é isso, gente. Então, para começar, o Pedro me chamou, né, aqui para fazer um pouco esse debate da história do PT, um pouco da nossa visão. Obviamente, gente, que aqui em 20, 25 minutos, 30 minutos, acaba sendo muito pouco, né, para uma história
muito de mais de 30 anos, né? Então, eu vou pegar aspectos mais importantes, mais relevantes, inclusive aspectos que trazem muito da nossa compreensão e formaram disparada para a gente tentar conversar um pouco. E peço também, gente, que depois da minha fala vocês se inscrevam, perguntem, falem, não entendi, vamos voltar, tá tudo certo. Ou qualquer dúvida que vocês acharem até mais assim, nossa, não sei se eu devo perguntar isso, tenho vergonha, ou alguma coisa que vocês acham que é sensível, aqui é um espaço aberto, de verdade, assim, para vocês perguntarem o que vocês quiserem. Então, sintam-se super à vontade, é um espaço de formação, então também quero ouvir vocês, né? Bom, então, vou passar aqui o próximo slide. Acho que vocês estão vendo, né? Aqui eu separei a história do PT em 3 pontos, né? E alguns documentos, né? Que acho que alguns o Pedro indicou como leitura, mas aqui eu também trouxe alguns outros que são legais da gente citar, pelo menos, e depois conversar talvez um pouquinho e tal. Aqui na fundação, né? O primeiro momento é a fundação, início do PT, em 1980, né? Tem um manifesto de fundação, tem algumas resoluções, né? Por exemplo, que falam do Programa Democrático Popular, que é como o PT se constrói, né? Se coloca. Depois, a gente tem um segundo momento, que é o PT nos governos, então, um projeto de sociedade, estratégias de poder. Tem a resolução do 10º encontro, que é o encontro de Guarapari, que é muito fundamental, a Carta ao Povo Brasileiro, tem a questão do socialismo petista também, que foi um outro documento que o Pedro colocou sobre socialismo também, e sobre essa noção. E no terceiro ponto aí, né, que eu, enfim, digamos assim, separei, eu quero falar um pouco com vocês sobre a conjuntura atual, sobre a nossa análise de derrota estratégica, e esse período pós-golpe, né? Inclusive incluindo aí Bolsonaro, incluindo nossas ações. Então, tem aí alguns documentos muito importantes, né? Em 2015 teve um encontro do PT, em 2016 teve uma resolução política da Executiva Nacional, e também o Plano de Reconstrução do Brasil, que é um projeto, um plano que saiu recentemente. Esqueci de falar, gente, eu sou membro do Diretório Nacional do PT, estou lá com os nossos grandes companheiros, não sou da executiva nacional, que enfim, é um conjunto menor de pessoas, mas estou ali no diretório, né? E eu entrei, foi em 2020, né? Eu fui do Diretório Nacional, então é um orgulho também estar lá, poder participar das discussões, brigar também, porque a gente não baixa a cabeça, não. Se a gente está no espaço dentro do PT é para falar, né? Às vezes não gostam muito das coisas que eu falo, mas é o que a gente tem que fazer. Bom, gente, para começar, então, esse primeiro período, a questão da fundação do PT, do seu início, e eu vou contar um pouquinho até a campanha do Lula de 89. Primeiro é importante a gente entender o cenário político que surge o PT, né? Ali em 1980, a gente está na época da ditadura militar do nosso país, enfim, um período muito ruim, né, da nossa história, onde a gente teve as elites controlando, né, um governo autoritário, um governo ditatorial, organizado ali com os militares, né? Então existia uma construção ali do João Goulart, das reformas de base, existia um projeto de país, né, sendo construído, um projeto de país democrático popular, e isso é rompido, né, com as forças da ditadura militar, né, principalmente um conjunto aí de forças internacionais aliadas, né, com a elite nacional, que elas interrompem um ciclo que se iria iniciar ali, e implementam um projeto de sociedade, um projeto de país, um projeto econômico que, além de ser muito autoritário, muito conservador, também trouxe uma série de dificuldades para o povo brasileiro, né? Tem gente que fala muito que a ditadura é um momento onde teve um milagre econômico, etc., mas, na verdade, o povo vivia muito mal, né? Então, era realmente uma opressão ali para a implementação de um projeto que depois ficou muito comprovado, né, que era um projeto internacional, né, vindo ali do imperialismo norte-americano, de controlar a América Latina, principalmente aqui. Então tiveram ditaduras no mesmo período, que a gente também tem que analisar, né? A gente não vive sozinho no mundo, né? Então o Brasil também estava inserido
nessa ofensiva, né, principalmente aí dos Estados Unidos, enfim. Bom, e ali o PT ele surge no fim ali da ditadura militar, mas ele surge a partir de um conjunto de movimentos e de atores políticos, né? Então, separei aqui alguns deles que eu acho que são fundamentais de citar. Ali, em 1980, quando o PT surge, ele surge de pessoas que faziam, né, uma oposição muito forte à ditadura militar, então militantes de organizações, né? Então, a gente teve diversas organizações da luta armada na ditadura militar, tiveram militantes políticos, né? Então, acho que começa a se organizar também a partir daí, né, a história do PT. Começa também uma discussão muito forte ali com os movimentos eclesiais de base, então com o catolicismo progressista, né? Se iniciam também, além do movimento estudantil, que foi muito importante, né, na tentativa ali, né, de se colocar contra a ditadura militar. Então, tudo é um caldo efervescente. Então, assim, existia uma começo de abertura política que foi muito organizada, na verdade, por grandes movimentos de massa, né? Então, as greves do ABC, nesse sentido, né, do movimento sindical, que também estava surgindo uma nova classe trabalhadora a partir das mudanças econômicas, a partir da vinda de empresas, de metalúrgicas e tal, como foi, por exemplo, o movimento do ABC, fez com que tivessem diversas greves, né? Então, aqui a gente tem uma foto do Lula em uma dessas greves, e a gente vê que existia uma mobilização muito grande, né? Então, começavam-se a discutir essa questão mesmo do que fazer, né? De como a gente podia terminar com a ditadura militar. Então, tem uma discussão muito forte, né, de que a luta armada ela foi um equívoco no sentido de que dizimou grande parte da intelectualidade dos partidos de esquerda, saíram muito fragilizados, diferentes até de algumas outras ditaduras que aconteceram aqui no Brasil, foi muito forte. E esse conjunto, né, de atores sociais, de movimentos sociais que deram o caldo da fundação do PT. Então, isso naquele manifesto, vocês vão ver muito a descrição de quem eram esses atores políticos e do porquê que eles estavam se juntando, né? Eu gosto de dizer que a história do PT é uma história que se confunde com a história da democracia, com a luta pelos direitos, com os direitos humanos. Então, tinha uma parte dos intelectuais, de trabalhadores, dos religiosos, né, da questão dos católicos, do movimento estudantil, dos movimentos de base, né, então, dos bairros, e isso é o PT, né, e ele surge, é o primeiro partido que vem de baixo para cima, né. Então, acho que é muito orgulho que a gente traz também esse começo da história. E aí também tem um documento que o Pedro trouxe, do Manifesto 113, enfim, outros conjuntos de documento vão mostrando como o PT ele tem uma visão de frentista, né? Então, existe, de alguma maneira, uma série de correntes ideológicas, de tendências ideológicas desde o início do PT. Mas essas tendências, elas se organizam dentro do PT, então são como se fossem coletivos, agrupamentos de pessoas que estão se organizando para fazer política, para disputar o partido, para discutir nos fóruns do partido, mas existia desde sempre essa democracia, assim, no sentido de que as pessoas podiam debater, podiam se organizar livremente dentro do PT, como o PT sendo esse grande guarda-chuva, esse grande instrumento, na verdade, da classe trabalhadora. Então, a grande ideia ali que une essas pessoas é de que a classe trabalhadora tem que ter um instrumento próprio de organização, né? Que é uma visão até do Lenin, né, enquanto um partido, enquanto um instrumento de organização. E que organização é essa? Da classe trabalhadora poder tomar o poder, né? Então, essas tendências, elas se unem muito nessa ideia, né? E o PT tem também um lado do movimento, né? Então, de estar nos movimentos sociais, de estar na mobilização, né? Bom, ali nessa história, essa história do PT, ela também vai entrando em muitos outros caminhos, né? Então, acho que as diretas já foram um movimento muito importante que o PT encabeçou, né? O PT participou da Assembleia Constituinte de 88, né? Depois teve uma série de discussões em relação a isso, mas o PT foi se consolidando enquanto um movimento, um partido-movimento, e, ao mesmo tempo, organizando a sua estrutura, né? Para trazer enfim, de fato, organizar o povo
né, dentro de um espaço que é o partido. E aí, em 89, existe a campanha do Lula, que é uma campanha muito difícil, mas que foi muito vitoriosa, mesmo o Lula chegando aí no segundo turno e depois perdendo para o Collor, mas essa campanha trouxe para o PT um entendimento de que não bastava a gente só estar na oposição, denunciando, indo em ato, participando de movimentos de base, participando dos movimentos dos bairros. Não, tinha uma visão de que a partir da campanha de 88, onde a gente teve uma expansão muito grande, de que era possível a gente tomar o poder, né, o governo federal, tomar as prefeituras, tomar os governos, né, de que isso faria com que a classe trabalhadora iria chegar nesses espaços de poder e a gente poderia também fazer implementações de mudanças, né? E eu acho que nesse início do PT existiam várias correntes também ideológicas, né? Do marxismo, socialismo, né? Tinha gente trotskista, tinha uma série, sempre o PT foi muito envolto nesse grande balaio, assim, de até ideologias, assim, à esquerda, né? Mas a ideia, né, de chegar ao poder também era uma visão de que a gente precisava mobilizar e organizar mais, né, uma política de massas, né? O PT sempre teve essa discussão, né, de ser um partido de massas e não um partido de quadros, não um partido onde tivessem ali os intelectuais raciocinando sobre a revolução socialista e tudo mais, sem ter a discussão com o povo, sem ter a participação do povo, né? A gente só vai poder fazer uma revolução, e acho que isso era muito trazido dentro do PT, né? Nessa discussão de fazer uma política de massas, atingir as classes trabalhadoras, dialogar com o povo, né? Tanto é que o Lula, ele também se constrói como essa liderança desde então, e na campanha de 89, né, que foi uma campanha muito importante para o PT, muito importante para a esquerda brasileira, enfim, para a democracia, mas também foi uma campanha onde a gente viu que as forças, né, das elites fizeram de tudo, né, para não deixar o Lula ganhar. Então, muitas fraudes, muita baixaria mesmo, né? E aí, essa discussão, né, acho que até num dos vídeos aí que o Pedro mandou também, o Breno e as pessoas, né, classificam muito como uma janela histórica esse momento, né, de quase atingir ali o governo federal, mas entendendo de verdade que o PT ele podia ser esse instrumento da classe trabalhadora. E aí, o que acontece, né, quando tem a derrota, né, do Lula, né, para o Collor, começa a se pensar o que a gente vai fazer, né? No início, né, quando o PT ele surge em 80, ele tava o mundo, né, o que estava acontecendo no mundo, uma série de revoluções, né, progressistas de esquerda, estava um cenário de crise, né, do capitalismo, estava num cenário internacional muito favorável para a luta de classes, mas quando o Lula perde, né, essa eleição de 88, a gente estava no auge do neoliberalismo, né? Então começa a ter uma tendência, né, de uma ofensiva mesmo capitalista, né, em cima da classe trabalhadora, em cima dos movimentos sociais, porque existia ali um final, né, de uma crise do socialismo soviético, enfim, uma série de questões que faziam com que a gente estava num cenário muito difícil, né? Então, os anos 90 foram muito difíceis na política neoliberal, de retirada de direitos, de privatizações, de diminuição, né, da qualidade de vida das pessoas. E aí o PT ele vai se fortalecendo, né, nesse sentido. Vou passar aqui o slide. Vocês veem, são 3 grandes momentos, né, gente? Eu já estava falando aqui um pouco. E aí, aqui eu destaquei, por que eu destaquei o ponto do encontro de Guarapari de 95? Porque nesse momento, assim, o PT ele sempre realizou encontros, seminários, diálogos, né? Então, sempre com muita democracia interna, núcleos de base, discussões congressuais, e esses encontros também, nessas discussões e encontros, congressos, são espaços onde o PT faz um balanço da sua prática e elabora estratégias, né? O encontro de Guarapari, em 1995, foi fundamental nesse sentido, né? Porque antes, se o PT tinha um lado muito de movimento, ele começa a partir disso, né, o que é chamado uma inflexão da estratégia democrática popular. Nós precisamos tomar o poder para que a gente construa condições
né, para que, de fato, a gente tenha mudanças estruturais. Então, a gente precisa chegar ao poder para que a gente crie essas condições para fazer as mudanças. E, a partir disso, o PT muda alguns tipos de aliança. Então, a política de alianças eleitorais se amplia, né, com outras forças, para além das forças apenas da esquerda. O próprio programa político do PT, né, que antes, né, que tinha um programa muito mais de reformas estruturantes, né, ele tem de alguma medida, né, acaba sendo mais acuado nesse sentido. Então, a nova tática é de acúmulo de forças a partir da via eleitoral. E por isso que também a gente fala muito que o PT ele tinha ali dois pés, né, um pé na mobilização e um pé nessa questão eleitoral e institucional. Então, o PT ele começa a ganhar governos, a ganhar prefeituras, a se colocar, né, mais no cenário, né, internacional, no cenário nacional, e começa a fazer tem como objetivo a derrota do neoliberalismo, porque, de fato, não tem como alguém pensar em revolução ou, enfim, consciência de classe morrendo de fome. E era isso que o nosso país vivia, assim, um desemprego total, uma crise econômica e social muito grande, e que foi se alastrando ali com os governos do PSDB e tudo mais. E aí, tanto que essa estratégia, né, nova, né, de 95, ela leva ao que foi a vitória de 2002, né, do então e nosso eterno e nosso próximo presidente Lula, né? E aí, se vocês vão lembrar, enfim, o vice do Lula era o José Alencar, que era um cara do setor da burguesia e que mostrava justamente o que era essa aliança policlassista, essa tentativa de derrota do neoliberalismo, com uma implementação de uma política de inclusão das pessoas na democracia, de redução das desigualdades, de estímulo, né, por exemplo, na política econômica ao mercado interno. Então, era preciso fazer essas alianças para a gente chegar no poder, para a gente conseguir fazer algumas reformas, né? E eu acho que nos governos do PT, o que não falta foram políticas sociais, né, que a gente vai falar logo mais. Mas é isso, assim, acho que o grande ponto é que, chegando ao poder, a gente ia utilizar esse espaço do poder para fazer essa disputa dos corações e mentes e conseguir ter apoio social para poder implementar os programas. Acontece que, quando o PT assume em 2002, ele não tinha um apoio parlamentar, né, como, por exemplo, aconteceu com outros governos de esquerda na América Latina. Então, esses governos de esquerda poderiam até ter uma inflexão, né, na sua estratégia democrático-popular. Quando eles chegavam para governar, eles tinham um grande apoio, então eles conseguiam fazer as reformas. O PT não. Então, o PT começa a tentar se organizar. Então, os primeiros governos Lula foi tipo porrada, 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 sem parar. Mas, a partir de muita insistência, né, a gente conseguiu construir uma política econômica que desenvolvesse, né, economicamente o país. Então, o Brasil cresceu muito nos governos do Lula, enfim, e também conseguimos fazer uma distribuição de renda, né? Mas a gente não conseguiu fazer uma distribuição de riquezas, né, que é um pouco diferente. Mas eu acho que a partir dessas políticas a gente conseguiu fazer, por exemplo, programas sociais como Bolsa Família, como Universidade para Todos, Luz para Todos, Cisterna, diminuição da miséria, da fome, Minha Casa Minha Vida. Teve políticas, né, né, teve diversas consolidações dessas políticas sociais, a política do salário mínimo. A gente teve a questão da Petrobras, né? Então, a descoberta ali do pré-sal, e como a Petrobras era uma empresa estatal que investia em tecnologia, né? Se a gente for pensar, a Petrobras desenvolveu uma tecnologia própria de escavação, né, de águas profundas para retirar o petróleo, e era um petróleo muito rentável. Então, isso colocava a gente, né, em outro patamar. Acho que a gente teve também uma mudança muito forte, né, na política externa. Então, a nossa política externa é muito mais voltada em aliança no Mercosul, uma política que é dita como Sul-Sul, de desenvolvimento regional, uma discussão também da formulação do BRICS, que era um banco, né, aí do Brasil, Índia, Rússia, China, África do Sul, e a gente conseguia, a partir de uma política tanto, né, externa,
e uma mudança também externa, né, da conjuntura internacional, garantir aí a melhoria das condições de vida da população, ao mesmo tempo que a gente desenvolvia o país, né? Então, tem umas frases muito comuns, né? Teve a crise econômica e aqui chegou a marolinha. Então, a gente tinha a gente estava realmente criando um cenário de mais independência econômica, né? Porque a política até então imposta, né, pelo neoliberalismo era uma política de dependência, de submissão, de máxima exploração, né, do nosso povo, das nossas riquezas e do que a gente entendia. Então, como eu estava dizendo também anteriormente, a gente teve uma política de distribuição de renda, mas não uma distribuição de riquezas. Então, o que aconteceu? Nos governos do PT, por mais que a gente tenha tido todas essas vitórias, né, todas essas questões sociais, incluindo o povo para dentro do orçamento, como o Lula sempre fala, colocado 3 vezes o povo para comer 3 vezes por dia, dado dignidade, etc., faltou a gente tocar em reformas estruturantes, né? Então, faltou a discussão da reforma da mídia, faltou a discussão da reforma política, faltou uma discussão fundamental sobre o sistema de segurança público. Gente, hoje o Brasil ainda é o 3º país com mais encarceramento em massa, né? E a gente viu nos governos do PT, por exemplo, uma diminuição, né, de encarceramento em jovens brancos e um aumento em jovens negros. Então, não é possível que a gente não tenha mexido nisso, né? E, principalmente, né, a gente teve aí uma questão de que a gente não, de alguma maneira, foi se burocratizando, né? Porque como a política virou da gente vencer em eleições, o que era, né, movimento, né, o que era um pé na institucionalidade, um pé no movimento, o PT ficou um pouco manco nesse sentido, né? Então, de alguma maneira, se organizou muito para tratar nos governos, para estar ganhando as eleições, para virar realmente essa força, mas essa força se expressava eleitoralmente, mas ela não se expressava no dia a dia, né? E isso a gente vai ver logo mais com o golpe. Mas a gente tem uma discussão também muito importante do que foi ali os governos da Dilma, né? Que a gente sabe que, enfim, foram 2 tipos de governo, um foi ali logo depois do Lula, e teve algumas questões que, para nós, foram cruciais até para a gente chegar no golpe. Então, por exemplo, a política econômica adotada pelo governo Dilma foi uma política que teve, por exemplo, a questão do ajuste fiscal, né, a questão do aceno, né, ao mercado financeiro, tiveram uma série de retirada de direitos, então, por exemplo, seguro-desemprego, corte em investimentos públicos, isso tudo porque existia uma grande pressão internacional sobre o governo dela, mas houve um recuo, na verdade, né? Houve uma série de negociações nesse sentido que não foram positivas, né, para o povo. Então, ali o ajuste fiscal, a escolha do Levi como ministro, foram coisas que realmente a gente não tinha capacidade ali de organizar a população e a gente acabou cedendo, né? E isso, na verdade, voltou contra nós. Em 2014, que foi a segunda eleição da Dilma, existia já tinha passado, que foi 2013, por exemplo, que foram as grandes mobilizações que começaram por conta ali do passe livre, etc., mas que depois foram tomadas pela direita. Existe uma grande pressão da direita do que a gente fala que é assim, não queriam deixar ganhar. Então, desde o início, se ela ganhar, a gente não vai deixar ela governar, né? Não pode ganhar, mas se ela ganhar, a gente não vai deixar ela governar. E se ela começar a governar, a gente vai tirar ela. Então, existe uma pressão muito forte, né, dessa direita, né, e que foi, né, se construindo ali depois no que foi culminar em 2016. Mas essa direita, ela se organizava em diversas formas, né? Então, a gente tem, por exemplo, partidos que não são partidos institucionais. Por exemplo, a mídia, né, se comporta como um partido. Tinha uma visão de mundo, um projeto político neoliberal e precisava tirar o PT, mesmo com seus erros, mesmo com as suas limitações. Então, ai meu Deus, ó, eu vou falando e nem passo o negócio aqui. Então, a mídia se comportava como um partido político, né? Outra forma como a direita se organiza, né? Há muito tempo a direita, né? Enfim,
a elite conservadora, a elite escravocrata do nosso país se organiza através do poder judiciário. Então, surge, por exemplo, a Lava Jato, né? Que que fala, na verdade, o que é o lawfare, né? Que sempre falam, né? Uma palavra que vira e mexe, mas é a utilização, né, da justiça para a implementação de um projeto, para fazer a disputa política. Então, a Lava Jato também, né, vai surgindo nesse contexto, e também a gente tem outros fatores, né? Tanto a sociedade civil, então as camadas médias, né, e também a grande parte da elite se movimentando para a derrubada, né, ali do governo, como também a gente teve o parlamento, né? Essa foto aqui é da Dilma, né, em uma das sessões no Congresso. Aqui tem o Lewandowski, né, que, enfim, ministro do STF. Então, foi um golpe que foi parlamentar, jurídico, midiático e civil também. E, assim como foi também na ditadura militar, que foi um golpe civil também, além de militar. Então, isso significa o quê? Que a gente, apesar de tudo que a gente fez, das reformas que a gente fez, mas da gente não conseguir ter feito as reformas estruturantes, isso incomodou grande parte da elite brasileira, da elite internacional. E isso também significa, né, quando a gente fala que é um golpe civil, de que a gente não conseguiu construir aquilo que a gente sempre se propôs, né? Que é essa disputa, né, de consciência, de corações e mentes, para que a gente pudesse ter, de fato, uma segurança para implementar o nosso projeto. Então, por mais que a gente tivesse feito todos os esforços que a gente fez, então, a gente estava, por exemplo, eu estava no dia do golpe do impeachment em Brasília, a gente levou caravanas de pessoas para lá e tal, a gente ocupava as ruas, a gente falava não vai ter golpe, a gente no movimento estudantil chamava a Assembleia da USP, falava, gente, a gente tem que aprovar, a gente tem que se organizar, etc. Por mais que a gente tivesse feito toda essa mobilização, existia uma ruptura que já estava sendo feita com grande parte dos trabalhadores e com a não defesa do governo, né? Isso porque a gente se burocratizou, porque a gente achou que estar no governo faria com que automaticamente as pessoas entendessem que as políticas que eram feitas a partir de uma ideologia, a partir de uma visão de mundo, de que essas políticas que foram feitas porque existia alguém que tinha posição de quem fez essas políticas, então não tinha um debate, uma consciência política de que a gente precisava avançar. E isso também acabou, né, recaindo por nós. E aí, em 2016, a gente toma o golpe que foi muito duro, né? Que não foi um golpe que foi um golpe no PT. Foi um golpe que foi não só na esquerda, mas que foi no Brasil, e foi uma grande ruptura, né, democrática do nosso país. Porque, de fato, eles não deixaram o PT continuar, né, governando. E aí, eu acho que é importante a gente entender que 2016, logo depois de 2016, né, tiveram várias leituras do que tinha acontecido, né? E acho que dentro do PT mais ainda, né? Tipo, o que a gente fez de errado e tudo mais. Muitos setores do PT, muitas tendências do PT, principalmente as ditas majoritárias, as maiores, né, não queriam fazer um balanço do porquê tinham errado, né? Porque a gente errou em algo, né? Se a gente não conseguiu prever um golpe, não conseguiu, né, se furtar, né, conseguiu barrar esse golpe, foi porque a gente errou em algumas partes, né? E aí existia muito essa discussão dentro do PT, fora do PT, e muita gente se refutou a fazer esse debate, né? E aí nós, né, enquanto Disparada, enquanto coletivo, que eu já vou contar melhor a nossa história, mas nesse momento, em 2016, a gente vendo essa situação, a gente chegou numa grande conclusão, né? Que, na verdade, 2016 não foi só ali uma derrota pequena, foi uma derrota estratégica, foi uma derrota profunda, né? E que essa derrota profunda abriu um cenário de instabilidade, um cenário de ruptura democrática, onde a gente sabe o começo, mas a gente não sabe onde ia acabar, né? Porque as instituições estavam fragilizadas e tinha muita gente que falava, não, lá em 2018 a gente resolve com as eleições, etc. Porque tinha essa visão viciada de que as eleições iam resolver, né, as coisas. Só que o que aconteceu foi que em 2018 a gente teve uma derrota muito grande, que foi a derrota, né, para o então presidente hoje, Bolsonaro. De 2016 para 2018, a gente teve a reforma trabalhista,
a gente teve a reforma da Previdência, a gente teve uma série de retiradas, né, de direitos, a gente teve muitas tentativas de privatização, a gente teve a prisão do Lula, injusta, então, do nosso líder político. Então, a gente estava realmente num cenário de muitos retrocessos, né? E isso, na verdade, acabou abrindo uma caixa de Pandora de uma extrema-direita que hoje é representada pelo Bolsonaro, que, de um lado, né, tinha esse conjunto de características de atender, né, o capital internacional, entender os interesses capitalistas, mas, de um outro lado, ter um lado autoritário, um lado conservador, um lado violento para a implementação desse projeto. E a gente faz essa análise porque lá em 2008 começou uma crise do capitalismo internacionalmente, essa crise não se resolveu. E o capitalismo, sua etapa, né, da financiarização, faz com que ele precise da máxima exploração, né, tanto da população, né, quanto dos recursos. Então, mesmo a democracia burguesa, da forma como ela era organizada, não valia mais. Então, era preciso fazer esse golpe e era preciso colocar, né, setores que iam fazer essa exploração, essa submissão do Brasil, e, claro, que depois o Bolsonaro era colocado como um cara que tinha que derrotar o PT em 2018. Não dava para ter tido tudo isso e o PT ganhado. E aí o Bolsonaro entra, e acho que essa história vocês conhecem muito bem do que é esse governo do Bolsonaro. Aí está 2022, mas só antes de chegar em 2022, em 2020 a gente teve uma eleição, que eu também já vou citar mais na parte do disparado, porque a gente agiu ativamente, mas 2020 a gente tinha uma análise de que era uma eleição onde a gente ia verificar se a política do Bolsonaro estava sendo, de fato, aceita ou não pela população. E que a gente precisava apostar todas as nossas fichas, porque no momento eleitoral é onde a gente fala com mais pessoas, né? Então, era preciso que o PT, desde 2016, tivesse tomado uma postura ativa, altiva, uma firmeza ideológica, política, de debate, né, e de mobilização constante, e que nas eleições a gente conseguisse mostrar qual era o nosso projeto político, porque era diferente, né, do Bolsonaro. E para isso a gente falava, sim, que deveria ter uma radicalidade do que a gente queria para o Brasil. Porque o que o Brasil estava vivendo e ainda está vivendo é um cenário de morte, de genocídio, de retrocesso, de volta ao mapa da miséria, de submissão, de destruição total das nossas conquistas, dos nossos direitos, e de um Brasil que a gente achava que nunca mais ia viver. Então, a gente achava que essa eleição de 2020 era uma eleição onde a gente tinha que ligar o buraco da rua, o buraco da cidade com o buraco do país, onde a gente tinha que mostrar que se a população em situação de rua aumentou na nossa cidade, foi porque existem políticas, existe um projeto político sendo implementado no nosso país. Então, acho que a eleição de 2020 foi uma eleição onde a gente foi recuperando certo fôlego, né? A gente teve, mas a esquerda ainda não conseguiu completamente, né, conseguir conquistar essa hegemonia, e eu coloquei aí as eleições de 22, que eu vou falar um pouco mais para frente, mas que vão ser fundamentais para a gente não só derrotar o Bolsonaro, mas para a gente derrotar esse elemento fascista que está hoje no poder. Mas a gente tem um grande desafio, né? Derrotar não só o Bolsonaro, mas o bolsonarismo. Bom, passando aqui para o nosso coletivo, essa foto aqui, bem antiguinha, assim, mas era uma dos primeiros cursos de formação que a gente fez, né, gente? Saudades de momentos presenciais. E foi em São Bernardo que a gente fez esse encontro, né, o berço aí do PT, foi do lado do sindicato, né, dos metalúrgicos. É um anexo lá do sindicato. Bom, e aí o Disparada, né, a partir dessa noção, né, de que a gente teve uma derrota estratégica que se comprovou com a vitória do Bolsonaro, gente, porque o Bolsonaro, né, de alguma maneira, ele foi eleito, tudo bem, com fake news, com a prisão do Lula, com dinheiro internacional, com tudo isso, mas ele foi eleito, ele teve um expressivo apoio popular, que ele tem até hoje com os 30% que os apoiam para qualquer coisa, né? Para
para hoje, essa carreata que ele fez, né? Agora. Bom, e aí a gente, no Disparada, né, a gente começava a se organizar nessa discussão política, internacional, nacional, de visão de mundo e de entendendo qual que era o objetivo do PT. Né? Enquanto instrumento de luta política, da organização das classes trabalhadoras, o PT precisaria implementar uma grande mobilização social, né? Uma disputa da consciência política para que a gente pudesse adquirir a nossa força própria, ou seja, que a gente tivesse condições sociais, materiais, para que, de fato, retomando ao poder, a gente consiga fazer as reformas que a gente tanto quer, as reformas estruturais. E não adianta a gente fazer alianças, né, alianças ali depois do golpe, com as pessoas de direita, ali depois do governo Bolsonaro, com as pessoas de direita. Era preciso que a gente conseguisse expressar tudo isso. E a partir do nosso surgimento ali no movimento estudantil, a gente tinha sempre essa visão de fazer a disputa política dos espaços onde a gente estava, mas ganhando pessoas, né? Então, a gente começa no movimento estudantil da USP, depois a gente vai se enraizando em outras universidades, então universidades particulares, onde tem, né, os filhos da classe trabalhadora. Aqui em São Paulo, São Judas, AMB, depois PUC, Mackenzie, a gente foi entrando nessas universidades, inclusive fazendo muito debate político, muita formação política, trazendo a galera para fazer parte mesmo do que é o movimento estudantil, que para mim é um espaço de grande, um instrumento também de disputa, né, de narrativa, de disputa da consciência de mundo. Logo depois, a gente também toma a Uni, então a gente começa... Eu fui diretora da Uni, outros companheiros foram e são diretores da Uni, onde a gente leva nossa militância para os congressos da Uni para participar dessas discussões, mas a gente chega num debate ali, né, principalmente em 2016, que não dá para a gente ficar só dentro da universidade, que a gente também precisa ter uma política de territorialização, uma política dos territórios, nos bairros, principalmente nos bairros periféricos. E aí que a gente inaugura a nossa rede de cursinhos populares Elza Soares, que é uma resposta, né? E que acho que é uma das respostas mais bonitas que a gente pode ter quando a gente fala de que a gente está formando gente, e a gente está formando gente para a luta, para a resistência, onde a gente está, a partir da educação, a partir da formação política das pessoas, discutindo como elas podem mudar desde o bairro delas, desde a escola delas, desde a universidade delas, e até quando elas se formarem, né, enquanto profissionais, né? Então, acho que a gente começa a ter essa política, né, de territorialização, que também é uma política que vai se nacionalizando. O Disparada é um coletivo nacional, a gente está em diversos estados, então Maranhão, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, enfim, Ceará, Brasília, né, o DF. Então, a gente, São Paulo, né, muito no interior, e a gente foi começando a se organizar, a se enraizar, até que a gente chega nas eleições de 2020. Né? Como eu falei, eram eleições cruciais, eram as primeiras eleições depois do governo Bolsonaro. Então, era preciso que a gente tivesse nitidez, né, ideológica, que a gente tivesse programa político e que a gente tivesse muita mobilização, entendendo que a eleição é um meio e não um fim. A gente precisava usar aquela eleição para denunciar as atrocidades do governo Bolsonaro, porque até então ele não estava tão em queda como está hoje, né? Vocês veem que é um gigante com pés de barros, né? E eu espero que a gente consiga derrotá-lo, né? Tão logo. Então, em 2020, a gente teve vitórias, né? A gente teve vitórias eleitorais no interior, em Ribeirão Preto, a gente teve vitórias eleitorais também em Cachoeira Paulista, mas a gente teve vitórias políticas também. Então, a gente teve o nosso grupo moveu aí 25 mil pessoas, a gente teve 25 mil votos no estado de São Paulo e a gente trouxe muita gente para esse espaço, principalmente as pessoas que ali no início do PT, como vocês vão lembrar, e aí já vou finalizando a minha grande intervenção, a gente trouxe pessoas que são dos bairros, pessoas do povo, da população, as primeiras pessoas que a gente falava assim, nossa, nunca ninguém aqui veio realmente debater política com a gente, nunca que ninguém aqui veio apresentar um projeto político. As pessoas vêm aqui e querem comprar nosso voto, e querem pagar, né, e querem fazer o asfalto. Não, vocês estão vindo aqui discutir política com a gente, e essas pessoas entraram, se somaram ao nosso coletivo. Então, o nosso coletivo hoje, pela nossa luta, tem uma cara,
uma cor muito diferente do que já foi. Então, é um coletivo que ele é popular, né, no sentido de estar nos espaços populares, e ele também é um coletivo que une, né, todas essas frentes que eu vou explicar aqui. Então, todas essas atuações, né, a gente faz formações políticas, a gente está no bairro, a gente está no movimento estudantil, a gente está ocupando esses espaços pensando na reconstrução da esquerda, né? E não só, né, em como a gente vai chegar no poder. Não, como a gente vai implementar o nosso projeto, né? Porque não vai ser fácil. Mesmo se o Lula ganhar, né, o que já vai ser uma grande guerra, gente, eles não vão deixar, assim, de mão abanando o Lula vencer, mas a partir dessa discussão, quando o Lula vencer, ele vai precisar ter apoio social para implementar tudo isso, né? Não se admirem se a gente tiver que aí está lutando de novo contra um possível golpe, né? A gente tem visto isso no Peru, gente, que é recente, né? Mesmo com a vitória, tem sido questionado nas urnas e tudo mais, porque eles precisam, né, dessa discussão. E aí, enfim, gente, para terminar, acho que esse é o último slide, penúltimo slide, a gente está, eu falei, né, presente no movimento estudantil, então a gente tem núcleos no movimento estudantil, nas universidades, então todas as universidades aqui de São Paulo, a gente tem alguém do Disparado, eu posso falo isso com muita tranquilidade, e a gente está organizando a luta nesses lugares, porque a luta pela permanência, a luta pelo acesso, a luta pela democratização da universidade, a luta pela resistência das universidades, né, estão sendo atacadas frontalmente, né, a ciência, a pesquisa, é fundamental, e a gente está nessa luta. Agora que a universidade, né, mudou de cor, ficou colorida, existe uma grande tentativa de acabar, né, com as universidades públicas também, mas também muitos ataques às universidades particulares. A gente está se organizando nos bairros, então a gente tem organização nos bairros de São Paulo, mas também no interior, nas cidades todas. A gente tem nossas frentes de atuação, que rapidamente aqui, o cursinho popular que eu citei, né, que, enfim, depois eu posso explicar mais, se vocês quiserem. Aliás, tem que tomar cuidado, né? Eu e o Pedro, se a gente for começar a falar do cursinho, já é outra formação. Então, vou deixar aqui, se vocês tiverem interesse, né? E também, né, falar para vocês que vocês podem estar em todas essas frentes, que vocês estiverem interessados, não hesitem em falar com o Pedro, ele vai colocar vocês em contato com os coordenadores dessas frentes. O Café, que é o coletivo Arroz, Feijão e Economia, que faz o debate da economia popular, mas também que faz um debate da popularização da economia. Então, que projeto econômico a gente quer para o país, mas como a gente faz esse debate econômico com a população. Então, agora o Café vai iniciar um trabalho muito forte também nos territórios, de debate de educação financeira, de discussão com as famílias, com a população. A gente tem uma frente de solidariedade, né, por conta aí da pandemia, desde o ano passado muito fortalecida, de distribuição de cestas básicas, distribuição de máscaras, de álcool em gel, de materiais de higiene. A gente entrou em vários lugares, né, da cidade de São Paulo, e a desigualdade é gritante, assim, como numa cidade, né, numa mesma cidade, independendo de onde você mora, você tem 23 anos a menos de vida, né? Se você mora na periferia, se você mora num bairro rico, você tem 23 anos a menos de vida. Isso a desigualdade, ela é mortal, ela é genocida mesmo. E a gente criou essa frente de solidariedade, já tem mais de 70 toneladas de distribuição, e não é só a cesta que a gente distribui, a gente faz debate, diálogo com essa população, através da nossa frente jurídica, a gente faz assistência jurídica com essas famílias, então a gente está pegando nossos advogados populares, estudantes e formados para fazer essa assistência, para discutir com as pessoas, né, discutir os direitos delas. A Revolução do Amanhã, que é um trabalho com a juventude de escolas públicas, onde, sobretudo, onde a gente faz debate sobre feminismos, sobre a luta antirracista, sobre as questões LGBTQIA+, sobre o combate às desigualdades, sobre como se organizar na sua escola, como fazer essa luta, né? A gente tem o coletivo LGBTQIA+, o coletivo de negros e negras, o Encontrinho Feminista, que são todas pautas essenciais, estruturantes no nosso projeto socialista, no nosso projeto de transformação de mundo. Não tem como a gente buscar a emancipação, né, do povo se a gente não fizer um debate
fundamental de coisas que também são estruturantes. Então, o debate de classe, de raça, de gênero, né, de sexualidade é fundamental para o nosso coletivo. Não tem como a gente construir um novo mundo sem essas questões, porque isso tudo, na verdade, estrutura, né, o que são as desigualdades, né? Então, se vocês quiserem se somar a alguma dessas frentes, se vocês tiverem e puderem fazer, estar nos bairros também atuando, é fundamental. Se a gente quer ter uma política diferente, a gente precisa que o povo esteja na política, e se vocês também não tiverem em alguma parte do movimento estudantil, tiverem na faculdade, também falem com a gente para a gente organizar. E aí, aqui, os nossos próximos desafios é a gente fazer uma intensa mobilização social. Como eu falei, vai ser uma grande guerra, não só as eleições de 2022, mas o que a gente está vendo desse desgoverno. Então, é fundamental que a gente ocupe as ruas, é fundamental que a gente ocupe as universidades, ocupe as escolas, ocupe as redes sociais, é fundamental que a gente faça o debate político de que projeto de país a gente quer, do porquê que esse governo Bolsonaro tem que cair. Então, a mobilização social ela é uma garantia da gente conseguir construir essa força própria, essa consciência, né, política maior na população. E o outro desafio é as eleições de 22, porque com o Lula no páreo, a gente tem uma chance muito grande, um ativo muito grande do que as pessoas lembram, né, do que foram os governos Lula e Dilma, do que foram os governos do PT, mas, ao mesmo tempo, é um cara que é o único possível ali para derrotar o Bolsonaro eleitoralmente. Mas isso não é fácil. Então, se tem gente que fala, vai ser fácil 2022, o Lula está aí, está tudo bem, não vai ser fácil. Eles vão, assim como foi a campanha do Collor, que eu falei, assim como foi o impeachment da Dilma, assim como foi a campanha suja do Bolsonaro, eles vão utilizar de tudo, porque eles sabem que a gente chegando ao poder, a gente faz mudanças, a gente ativa e organiza socialmente as pessoas, e a gente poderá fazer muito mais do que a gente fez, tendo toda essa reflexão de que é fundamental que a gente faça reformas estruturantes para que a gente não tenha esses golpes, né, que tiveram com a gente, né, mas que a gente tenha realmente mudanças profundas na sociedade. Então, acho que é isso, acho que eu falei demais, né, eu vou encerrar aqui tudo aqui, e é isso, gente, eu estou à disposição para vocês falarem, conversarem, perguntarem, se alguma coisa ficou muito difícil de entender ou alguma coisa confusa também, sintam-se à vontade. E obrigada por estarem aqui. Perfeita, Luna. Achei que a exposição foi maravilhosa. Assim, sem palavras, não tem como agradecer por você estar nesse espaço. Mas acho que a gente pode abrir aqui um segundo espaço para fazer algumas perguntinhas. Tem bastante gente se inscrevendo. Mal, você pode organizar as inscrições aí no chat? Eu vou pegando aqui as que eu consegui, mas seria legal se alguém pudesse ficar nessa função. E depois eu vou mandar aqui meu contato no chat para quem tiver interesse em somar alguma frente e tudo mais, vocês podem me chamar que a gente vai conversando, tá bom? Boa. Acho que a primeira inscrição foi sua mesmo, né, Maurício? Foi. Primeiro eu queria agradecer muito, Luna, por você poder ter participado desse evento hoje. Foi, tipo, incrível. Fiquei vidrado o tempo todo. Você explicou muito bem, foi bem legal. Eu fiz algumas anotações, é óbvio que eu não vou conseguir, tipo, comentar tudo. Uma pergunta que eu queria fazer é o que sobrou do PT dos anos 80? Porque a gente sabe que aconteceram várias rachas desde a fundação do PT. A gente teve grupos trotskistas que saíram, como o PSTU, o PSOL saiu, e ocorreram várias rachas, né? Desses grupos guerrilheiros. O que sobra hoje? Ainda tem traço dentro do PT? Traços, claro que tem, mas traços fortes do socialismo revolucionário dentro do PT. E a segunda coisa que eu queria também comentar é esse plano de reconstrução para o Brasil, como é que tá mais ou menos? Você já parou tipo, para ler ele? O que o PT realmente levou em consideração do que foi o golpe, esse tipo de coisa, sabe? Essa crítica que você falou que tinha que acontecer, aconteceu, no fim dos contos.
Boa. Eu acho que é melhor a gente organizar, esqueci de falar isso antes de abrir as inscrições, eu acho que é melhor a gente fazer um catadão de perguntas aí, podemos abrir acho que para 6 perguntas, 5 perguntas, e aí acho que você pode encerrar depois no espaço respondendo, pode ser, Luna? Boa. Eu vou, então... para eu chamar os próximos inscritos? Vai organizando aí no chat só para ver quantas pessoas foram, mas acho que o próximo é o... É o Deds, André. Vai lá, André. Oi, Luna, tudo bom? Queria agradecer mais uma vez pela palestra, gostei bastante. E eu queria pedir para você falar um pouco mais sobre o café, que eu achei que talvez seja interessante. Eu fiquei bem interessado, talvez tentar ajudar de alguma forma. E eu queria fazer uma pergunta para ti, que é como você vê o próximo governo, caso o Lula vença, né? Como você acha que vai funcionar isso, sabe? Como você acha que vai ser esse novo tipo de liderança, tendo em vista o genocida que a gente tinha anteriormente, né? Boa. A próxima pessoa eu acho que é a Ju Godoy, né? Vai lá, Ju. E aí, time, deixa eu ligar a minha câmera aqui. E aí, família? Minha gatinha tá aqui. Oi, Lourdes, tá chique, hein, fia? Dando palestra, tá? Aqui na época bosta, não. Gente, primeiro, boa noite aí para todo mundo. Para quem me conhece, sou a Ju Godoy, eu faço parte do Disparada. Eu estou agora coordenando o nosso núcleo aqui na USP, e também o movimento estudantil, trabalho do Disparada no movimento estudantil aqui em São Paulo. Eu acho sempre que é muito da hora quando a gente faz esses debates mais gerais, assim, né, sobre a história do PT e como o Disparada se insere nessa lógica, né, e se insere dentro dessa história. E eu acho sempre que é muito importante a gente lembrar que essa história ela está em construção, né? Tipo, a gente está no meio dela, no olho do furacão, e é muito. Isso, no fim, é fundamental também para a gente compreender um pouco de quais são as nossas perspectivas dentro dessa disputa, né? Porque eu acho que quando a gente olha em perspectiva a fundação do PT, né? E o que o PT significou para a história do Brasil, para a história da democracia e da luta do nosso povo, a gente não para de pensar, né? Nossa, mas hoje, o que o PT significa hoje, né? Qual que é o significado que o PT tem hoje, depois dos governos petistas? Mantém esse mesmo espírito, né? Eu acho que muitos aqui, assim como eu, quando estavam ouvindo, né, essa narração, um pouco dessa história, né, que a Luna trouxe aqui, acho que refletiram sobre isso, né? Essa foi a fundação do PT, essa foi a história do PT, mas como que isso está colocado hoje, né? E eu gosto muito de pensar que a dimensão que o PT assume hoje, né, na sociedade, e a importância que o PT e, enfim, né, todo o legado, e quando eu falo PT é isso, né, o legado que o PT também deixa para o Brasil, assume hoje na história, eu acho que é muito necessário a gente pensar e refletir sobre o que o PT significa no seio do povo, né, no imaginário coletivo, assim, das pessoas, para além das críticas que a gente tem, porque eu acho que também é fundamental a gente colocar mesmo, né, demarcar essa nossa posição, que o Disparada ele nasce justamente com uma crítica, né, à organização do PT e ao que vem a ser esse processo que nós fazemos essa avaliação, de um processo de descolamento da base, do descolamento da construção do PT junto ao povo, e de um deslocamento dos nossos quadros todos para a construção de uma coisa que está distante, né, da vida da população. Então, enfim, eu acho que todas essas reflexões, elas são muito fundamentais e atuais mesmo, assim, né, até para a gente refletir sobre o nosso próprio papel nesse momento que nós estamos vivendo, que é um ano que não é eleitoral, né, é um ano que é pré-eleitoral, mas que nós estamos vendo uma série de movimentações no sentido de construção do debate das eleições do ano que vem, né, tanto por parte da direita, e acho que um desespero muito grande para construir uma alternativa ao bolsonarismo, que seja a direita, né?
e que consiga desviar a atenção do povo da única candidatura que hoje representa alguma esperança para o nosso povo, que é a candidatura do Lula, assim. Então, eu acho que sempre é muito bom a gente fazer essas reflexões, mas sobretudo nesse momento que a gente está, né, no pré aí construção de um grande ato na semana que vem, fora Bolsonaro, né, tipo, logo em seguida de uma construção que nós já fizemos no 29, do que foi os atos no Brasil todo, num momento de desgaste muito grande do governo Bolsonaro e da construção mesmo dessa outra saída, né, e dessa outra alternativa. Então, enfim, não é uma pergunta para a professora Lourdes, mas é uma posição, assim, que eu acho que é muito fundamental da gente estar aqui discutindo essas questões e realmente construindo na prática o que a gente entende que é essa nossa alternativa, né? Que não é uma alternativa de uma eleição ou de outra, mas é uma alternativa de todos os dias, de uma luta diária, de disputa ideológica da população e de construção de trabalho de base a partir da nossa própria organização, né? Da organização da juventude, e não só né, da gente aproveitar uma formulação anterior, da gente seguir uma regra, da gente estar preso ou amarrado à determinação de alguma outra pessoa, mas da gente também tomar o controle dessa organização da resistência e da Revolução Brasileira. É isso. Demais. Bom, ainda estamos abertos aí. Quem quiser fazer perguntas, eu vou fazer uma fala barra pergunta aqui para a Luna. Mas quem quiser aí se inscrever, acho que dá para botar mais umas duas, que acho que a gente tem um pouquinho de tempo. Dá para a Luna responder. O que eu vou trazer, acho que dialoga um pouco com o que a Ju Godoy estava falando, assim, sobre o papel do PT na atualidade. Acho que aqui em São Paulo a gente está observando um movimento, principalmente no centro urbano, onde a gente tem uma classe média um pouco despolitizada, né? A gente vê um crescimento vertiginoso de outros partidos de esquerda que não o PT, né? Então, acho que no centro expandido assim, de São Paulo, muita gente acabou votando no PSOL, muitas candidaturas do PSOL acabaram ficando em destaque, e eu acho que tem surgido alguns movimentos nesse sentido. E aí eu queria saber como que você entende esse processo, você acha que esse processo dialoga com o fato de que o PSOL, assim como outras frentes de ação assim, à esquerda, tem lançado figuras públicas, enquanto o PT eu acho que fica um pouco atrás nesse processo, de lançar pessoas que estão aí nas redes, que estão tipo, disputando a mídia, assim, tipo, disputando com a mídia um espaço. Eu acho que é mais ou menos essa a minha pergunta, sabe? Quando tem mais figuras tipo, sendo promovidas à esquerda, são do PSOL, são de outros partidos, enfim, você acha que a gente está para trás nesse processo? Mas acho que se ninguém mais se inscreveu, acho que a gente pode já ir para a sua fala. Acho que é isso, Luna. Vai lá, pode falar. Gente, muito bom, e falar sempre que eu estou à disposição, tá? De voltar, de conversar, de debater. Acho que talvez quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito disposta e não vou nunca deixar de tentar construir junto com vocês esses entendimentos. Então, fico muito, muito feliz mesmo de estar aqui. Acho que a gente precisa sempre estar nos espaços. E acho que esse espaço ele tem sido fundamental para a gente formar nossos militantes para coisas muito, muito maiores, assim, né, do que a gente vai fazer. Agradecer muito as falas, as perguntas. Vou começar, então, na ordem, né, como foi feita, e também dialogando aqui com vocês, né. O Maurício falou bastante, assim, né, do que sobrou do PT, dessa história do PT, né, dessa origem do PT, dessa questão ideológica também do surgimento do PT e como isso se dá agora, assim. Bom, no meu entendimento, né, o PT, ele, como eu falei, ele surge de um caldo social e político. E nesse caldo, assim, tinham diversas ideologias, né, à esquerda. Até porque a esquerda teve diversos debates, né, sobre o fim do socialismo soviético, o que fazer depois disso, como agir, como tomar, quais são as táticas, quais são as estratégias, como se organizar.
né, o que fazer. E eu acho que a esquerda nunca parou de se refletir e pensar, né? Acho que a gente teve aí saídas de grupos dentro do PT, então o próprio PSOL, o próprio PSTU, outros agrupamentos também, mas ao mesmo tempo a gente teve uma construção, né, um fortalecimento do PT em outros sentidos, né? Então o PT ele se tornou, independente do que as pessoas queiram ou não, referência da classe trabalhadora. E isso, gente, é muito forte, não se acaba tão rápido. E essa referência da classe trabalhadora é algo que é por isso que o ataque não é à esquerda no geral, o ataque é ao PT, porque é preciso romper laços de relação, laços de referenciamento, porque quando as pessoas se entendem como classe social, isso é tão forte essa ideia, porque as pessoas se entendem dentro de uma estrutura, né? Então elas se entendem dentro de uma estrutura capitalista, de uma estrutura desigual, e a partir disso se revoltam. Porque o que o capitalismo prega, né, também no seu projeto ideológico, que as pessoas naturalizem isso, né? Então, o PT e essa referência é fundamental, né, para a luta de esquerda no país. Então, não é só para o PT que é importante, é para o campo, né, progressista de esquerda. Só que, aí dialogando com o Maurício, o PT ele não está inerte a pressões internas e externas. Então, existe, né, um debate muito grande de como a gente introduz um horizonte socialista dentro do PT, um horizonte de transformação radical dentro do PT. Isso não está dado. Isso não está dado. O PT, assim como as grandes instituições, como os grupos, é um instrumento em disputa. E por isso que nós, do Disparada, entendemos que a gente precisa também disputar os rumos do PT. Só que a gente faz essa disputa de fora para dentro. A gente faz essa disputa formando gente aqui, nessa reunião de Zoom, e organizando luta na física, e organizando luta na Vila Prel, organizando luta no Jardim Nova Vitória, da Zona Leste, organizando luta no Maranhão, organizando pessoas, juntando. Essa é a nossa vontade. Agora, é óbvio que essa disputa do horizonte socialista, ela precisa ser feita, né? E ela é feita com a gente sendo referenciados, né, na nossa teoria, né, o Disparado é um coletivo que se orienta, né, pelo marxismo-leninismo, que vocês vão ver, então se acalmem, né, vai ter esses debates aqui, né, então quem não ficar até o final desse curso não vai ter saído como militante completo, né, mas enfim, a gente se orienta, né, nessas ideologias, mas o PT ele é esse grande caldo, e por isso também que ele é difícil de acabar, porque ele é o resultado da construção social do país. Por isso, ele é muito forte, é uma construção orgânica. O PT, quando a gente fala que ele veio de baixo, não é porque a gente quer dizer, nossa, não, bater no peito. Não, é porque ele é fruto de disputas políticas e ele é fruto de uma evolução política mesmo, né? Então, ele é o resultado, na verdade, de um momento político. E aí eu acho que, assim, na verdade, a pergunta, né, do que sobrou, né, dos anos 80, eu acho que é o contrário, assim, né, de como que a gente foi mudando, que eu acho que tem muito a ver com o que a Ju Godoy falou, e aí eu já volto para o André e para o Pedro, mas a Ju, ela colocou muito, aliás, a Ju fica falando Lourdes, né, que é o meu apelido aí para as pessoas mais íntimas, mas vocês podem me chamar, vocês já são íntimos, e aí tem gente que às vezes acha que meu nome é Lourdes, viu? Mas meu nome é Luna só, tá? Não é Lourdes. Várias pessoas já me perguntaram, você chama Lourdes? Isso é o apelido da Luna? Não. É Luna e meu apelido é Lourdes. Ou tia Lourdes aí para alguns. Mas, enfim, a Ju traz muito esse debate, né, do papel do PT. E aí acho que tem tudo a ver com essa discussão também do Maurício, assim, de como que a gente pode entender o PT hoje, né? O que o PT... qual que é a importância do PT nos dias atuais? Eu acho que a importância do PT nos dias atuais é a gente reatualizar, né, o nosso programa político, nosso projeto, né, de país, e conseguir, a partir disso, ser essa chama, né, ser essa faísca de mobilização e transformação social, que o PT ainda tem muito, né? Então, essa referência que eu estava falando. E aí, o plano, né, de reconstrução do Brasil é um plano muito grande, assim, tem 210 páginas, se eu não me engano,
é algo bem importante, mas eu acho que vocês deveriam dar uma lida ou pegar alguns tópicos para ler. Mas eu acho que tem uma discussão muito forte, né? De, por exemplo, que reformas estruturantes que o PT não fez deveria fazer? A reforma tributária, por exemplo. A taxação de grandes fortunas, por exemplo. Isso mexe estruturalmente. Então, assim, e nesse programa, isso está descrito, né? A volta, como reconstruir os empregos, a indústria nacional, que foi acabada pela Lava Jato, como a gente faz o debate, né? Desenvolvimento tecnológico. Hoje, o que está o Brasil é triste, gente, ainda mais, acho que vocês, né, uma grande parte aqui das exatas, né, a gente tem que fazer uma discussão. Qual é o nosso projeto de soberania nacional hoje? Assim, eu acho que esse programa ele é muito bom, só que ele foi construído posterior, a gente não é governo, então não tem como a gente implementar, mas é um programa que a gente pode implementar. E aí, acho que vai ser essa pergunta, né, do André. Como que é o Lula em 2022? Como que vai ser isso? Eu não sou vidente, ninguém aqui é, mas o que eu acho que a gente enxerga, que se a gente não fizer a construção diária da política, não fizer a discussão de que a população tem que se movimentar, de que a gente precisa construir a ocupação dos espaços, de que a gente precisa mobilizar, de que a derrubada do Bolsonaro não vai ser com a gente sentado na cadeira, aí não tem Lula. O Lula pode ganhar, mas ele não consegue implementar, ele vai ser inviabilizado de implementar esse programa. Inclusive, gente, não se assustem se não tiver eleição. Tipo, a gente não pode descartar a possibilidade de fechamento do regime. A gente não pode descartar nunca essa possibilidade. E eu acho que o fato do PT ter, de alguma maneira, acreditado na ilusão das instituições, então tem o judiciário, tem o legislativo, a gente está aqui, aqui no governo, tá tudo bem, eles respeitam as regras democráticas. Gente, as elites nunca respeitam nenhuma regra. A regra delas é mais lucro implementar o programa. Então, assim, o Lula pode fazer agora mais alianças, né, mais ao centro, e eu acho que está correto, né, da gente fazer isso e vencer. Mas se a gente não tiver mobilização social, a gente não implementa o nosso programa e não implementa as reformas estruturantes tão necessárias, né? Para nem começar a falar de discussões que a gente não fez de verdade. A questão da ditadura militar a gente não fez de verdade. A gente não revisitou vários períodos, né, do nosso país. O período da escravidão, a gente não revisitou esses períodos, né? E fez uma reconstrução histórica. E aí eu acho que isso também é um pouco ainda seguindo, né, o que a Ju falou, que me fez refletir também. É isso, assim, era melhor o PT de antes, assim, tem uma sensação nostálgica, como se a gente precisa voltar para o PT de antes. Não, a gente precisa reatualizar o socialismo hoje. O que é ser um militante socialista dentro do Partido dos Trabalhadores? O que é disputar o PT para esse campo? Então, eu acho que o que é, né, entender o papel das eleições, entender a derrota estratégica, entender o resultado, né, a contraofensiva que a gente faz e repensar a esquerda no Brasil. Porque aí o Pedro fala, e os partidos de esquerda? Como a gente pode pensar? Né? Como a gente pode entender? Nós, do Disparada, a gente entende os partidos de esquerda como partido irmãos, como pessoas ao lado da nossa luta, como companheiros e companheiras políticos. Mas o que acontece é que hoje a gente não tem, né, esses partidos com a mesma projeção, referência, como o PT, e a gente foi uma força que discutiu muito da aliança da unidade da esquerda. Então, eu acho que para a gente derrotar, né, o Bolsonaro de verdade, o bolsonarismo, a gente precisa ter uma aliança programática, uma aliança à esquerda, a gente não pode se dissolver, a gente precisa ter um programa político, né, para isso. Então, sim, Lê, vou terminar aqui, aí você pergunta. E assim, eu acho que nesse sentido, o PSOL, a gente pode até se assustar com os votos ao centro, mas não é que aconteceu a eleição de 2020 e o PSOL bombou. A esquerda não se ampliou. Não se ampliou. Se a gente pegar de verdade, o que se manteve ali foi o centro, etc. Então, assim, a luta política e a luta social é na rua, é no dia a dia. E a eleição ela vai vir como resultado. É isso que a gente tem que entender. É um meio importante, é um megafone.
é onde a gente vai disputar ali, é onde a gente vai ter projeto, etc. E a gente não pode se ausentar. Por isso que em 2022 a gente vai ter uma candidatura do Disparada, a gente vai ter uma candidata estadual, que é a Thaíse Pacheco, que vocês vão conhecer, e a gente vai com tudo, porque a gente precisa derrotar o PSDB aqui, essa política neoliberal do PSDB, e precisa derrotar o Bolsonaro. Então, a gente vai com tudo nesse sentido, né? Então, assim, a gente não enxerga esses partidos como concorrentes. A gente tem que fazer alianças à esquerda, inclusive conversar, dialogar super com Boulos, dialogar com o Freixo, que agora foi para o PSB, dialogar com o PSB, dialogar com o Jean Willis, que veio agora para o PT, dialogar com essas forças sociais e políticas e construir um amplo leque, né, de resistência. É isso que a gente está falando. Não é mais eleição, a gente está falando resistência e a gente não pode normalizar o que a gente está vivendo. Isso tudo é fruto de uma ruptura institucional política. A partir de uma ruptura dessas, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Inclusive, um cara pegar e começar a organizar milícias. Isso pode acontecer, isso está acontecendo. Então, assim, é nesse sentido do que a gente está vivendo. Não estou querendo falar isso para assustar nem nada, né? Acho que muita gente, às vezes, olha a ditadura e fala, nossa, então a gente tem que pegar em arma? Então a gente vai ter que ir para a luta armada? Não, a gente não tem que ir para a luta armada. A gente não pode ir para a luta armada, porque a luta armada fez com que vários quadros políticos da esquerda fossem dizimados. E eu digo isso como uma pessoa que vem de uma família onde eu tenho maior orgulho que meu avô foi uma liderança, foi um militante contra a luta, contra a ditadura militar da LN, né, que foi um dos trocados lá pelo embaixador norte-americano e que fez luta armada e que entendia isso, né, como um equívoco da esquerda. A gente precisa fazer luta com o povo, com as massas. As pessoas precisam entender que o Bolsonaro e que o conjunto das ideias do bolsonarismo tem que acabar. E que esse conjunto de ideias faz o povo passar fome, que não tem emprego, babá. Então, eu acho que é isso. O café, André, te explicando, né? Essa organização que começou com o pessoal da economia, mas não precisa ser da economia para participar, pode ser interessado. Tem várias formações, reuniões. Aqui a gente tem quem que é, o Rafael, que é do café aqui, que está aqui também, se quiser dar uma palavra. Mas a ideia é a gente discutir qual que é o nosso projeto de economia, né? Tem o plano aí da reconstrução do Brasil, que tem muitas coisas, mas a gente quer discutir a popularização desse projeto, quer fazer esse debate com a população, organizar nas faculdades de economia. Então, vai ser muito bom se você se somar. E eu acho que eram essas as perguntas, espero ter respondido, dialogado. Acho que a Lê tem mais uma, né? Ale, se você quiser abrir o microfone. Boa. Tá dando para me ouvir? Então, boa noite, né? Eu sou a Alexandra. Parabéns, Luna, pela sua exposição, pela essa história que perpassa pela história do Brasil, né? Assim, à medida que você foi falando, foi passando assim a minha história, porque o meu primeiro voto foi no Lula, né? Assim, eu já estou também há bastante tempo aí nesse meio de repensar o que era bom para todos, né? E a minha pergunta é assim, tem esse movimento que é feito, que Disparada tem feito, de chegar nas periferias, que eu acho que é fundamental, talvez tenha tido sido o erro, né, do PT, do afastamento das bases mesmo, assim, eleitorais dele, que antes era bem forte, mas eu queria saber como que se pensa assim, uma periodicidade de estar nesses espaços, para que esses espaços não sejam abandonados, né? Para que eles continuem sendo um espaço onde esse trabalho do Disparada permaneça, seja uma permanência constante. E com outros vieses, né? Que não só a entrega de cesta básica, mas, enfim, trazer mesmo uma consciência política, coisa que, por mais que a gente esteja vivendo esse momento polarizado, né, de discussão, ainda hoje se discute política, porque até então, se você pegar 15 anos atrás, não se discutia política, não se falava sobre política, né? Não se tinha
essa intenção. Tinha até aqueles ditadinhos populares, né? Que era política, religião, mulher, não se discute. E hoje, por mais que esteja nesse nível, as discussões, né? Que são, às vezes, bem difíceis, né? Com perseguições e tudo, ainda assim, hoje se fala sobre isso. Então, a minha pergunta é essa: como que o Disparada pretende permanecer nesses espaços e não deixá-lo assim, né? Quando, enfim, a gente sempre está permanente nesses espaços para discussões. É isso, obrigada. Obrigada, Pedro. Bom, vamos lá. Muito boa essa pergunta, Lê. Inclusive, eu comecei a pensar uma série de coisas e até até a minha própria história de militância, né? Quando eu estava na universidade, na minha primeira graduação, lá nas sociais, a gente nem era DCE ainda, né, da USP, a gente tinha alguns centros acadêmicos, etc. A gente tinha uma visão de que as coisas só poderiam melhorar, né? Porque eu acho que existe uma ilusão de que a história ela é algo progressivo, ele é algo evolutivo. E essa impressão, né, essa ilusão, ela é realmente uma ilusão, porque quando a gente vive num sistema capitalista, né, a única história que existe é a história da luta de classes, ou seja, né, é uma história de disputa política intensa e que a gente nunca pode largar a mão, né, nunca pode largar a mão. Então, quando eu falo isso, eu acho que a gente está falando justamente de que a luta cotidiana ela não é só um meio, ela é necessária todos os dias, tipo, é necessário para o nosso projeto. Então, assim, não é deslinkar, não é política eleitoral versus uma política social, etc. É ao mesmo tempo, assim, é pressuposto, essa palavra que eu queria dizer. Para nós termos uma revolução, né, no nosso país, é pressuposto que a gente tenha um contato cotidiano com a população e lutas cotidianas. Porque como que alguém vai querer debater, por exemplo, a disputa de hegemonia da China e dos Estados Unidos se essa pessoa não tem saneamento básico, não tem esgoto na sua casa? E é isso, gente, não é uma realidade incomum. 50% da população no Brasil, hoje, não tem saneamento básico. Então, assim, é isso que a gente está querendo dizer. Então, quando a gente está nos bairros, a gente está organizando a entrega de cestas, é algo que é pontual, porque a gente está num momento muito, muito difícil, mas é a partir desse contato que a gente vai criar espaços de debate, de formação, de luta, fazer com que a luta da UBS, a luta pela escola, a luta pelo céu, a luta pelo bairro, seja a luta pela construção de um projeto muito maior, seja a luta por um Brasil diferente, para um Brasil menos desigual, para um mundo diferente, e que as pessoas linkem essas lutas, né? Então, eu acho que é fundamental isso que você está falando, né? É um pressuposto. Não tem como a gente fazer diferente, assim. Eu acho que se o PT não entender isso, nem a esquerda, a gente está fadado a morrer, assim. E eu acho que o Disparada entendeu. Eu acho que o Disparada entendeu. O Disparada se entende dentro do PT, enquanto o PT sendo o único capaz, né, de ter essa força, não só eleitoral, mas essa força social. E a gente quer também tornar o PT cada vez mais à esquerda, com um programa nítido, entendendo as reformas estruturantes como também parte de um processo de avanço, né, das lutas das classes trabalhadoras. E a gente acha que entendeu, tanto é que a gente não saiu das ruas, né? Tem a discussão, a gente precisa voltar. A gente não saiu, gente. E não é só a gente que não saiu, o povo não saiu. Porque o povo teve que trabalhar, teve que entrar. E aí, assim, a gente teve que entrar em transporte público, teve que continuar. E nós estamos nessa luta constante, né? Então, a gente não só fez a eleição, tinha antes da eleição, que já era todo o nosso trabalho, né? Nos cursinhos, né? O nosso trabalho nas escolas, etc. Teve a eleição e depois teve ainda o pós-eleição. Então, a gente nunca parou, a gente nunca saiu da rua. E por isso que eu acho que é um coletivo que só cresce, que só se democratiza, que só se populariza e que torna a chama do socialismo, desse petismo socialismo, desse socialismo petista acesa, assim. Então,
eu espero que cada vez mais vocês estejam nos espaços do Disparada, construindo conosco, porque eu gosto de dizer que não é apenas um militante que entra, né? É o militante. E cada pessoa pode fazer muita coisa. E a gente pode realmente mudar a história de vida de pessoas, né? A história de uma faculdade, uma luta política. E é assim que a gente fala. A gente fala que a luta do bebedouro vai levar a gente à luta pela democratização da universidade, que a luta pela OBS vai levar a gente, né, aí rumo ao socialismo, mas que a nossa formação, que a nossa intenção política, que a nossa ação política, ela é fundamental. E parar não é uma opção, né? Então, estou muito feliz com essa pergunta, estou muito feliz com o espaço, queria agradecer novamente o convite aqui do Pedro, dizer que tem muita coisa para debater aqui, acho que assim, eu poderia puxar 30 outros pontos diferentes, mas que eu acho que entender, né, o PT como esse instrumento de transformação, né, e entender que o PT é essa referência e que tem essa história, né, é fundamental para a gente entender qual é o papel do PT daqui para frente, né, e por que a gente disputa esse espaço e não está em outros, né? A gente poderia estar em outros espaços, só que eu acho que tão diferente eu acho que o PSOL, por exemplo, é um partido onde tem uma agremiação de pessoas e não tem uma nitidez de projeto. Eu acho que por mais que o PT tenha essa disputa, ele tem uma nitidez de projeto, né? E eu acho que é um projeto que a gente implementou em partes, mas que a gente faltou implementar. Então, essa autocrítica que tanto pedem do PT, ela é necessária ser feita nos espaços internos. E eu acho que isso está sendo feito de alguma forma, e o Disparada tem contribuído nesse sentido. Então, se alguém tem dúvidas de que você está no coletivo correto, eu espero que essas dúvidas tenham acabado, porque a gente se propõe aí na militância, no dia a dia, no pé do barro, na formação política, na entrega mesmo das nossas vidas para a construção de um socialismo, construção de um Brasil melhor, para a gente ver aí o nosso povo livre, né, da fome, do desemprego, desse capitalismo aí selvagem, e eu espero que vocês estejam aí nos espaços e vamos tomar as ruas no dia 19, hein? É isso, gente. Parar de falar aqui. Arrasou, Luna. Muito obrigado pelo evento, assim, sério. Pessoal, eu acho que, enfim, com essa última fala da Luna, a gente pode encerrar nesse espaço, inclusive parar a gravação.